irmãos, a paz do Senhor. Amém. É uma alegria poder estar aqui esta manhã para falar um pouco acerca do que o Senhor Jesus tem a falar aos nossos corações. Quem trouxe Bíblia, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Aos Gálatas, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 1. O Senhor falará conosco uma vez mais esta manhã. Amém? Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Diz assim o texto, Gálatas, capítulo 2. Depois de 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito, e subi atendendo uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas particularmente aos que eram líderes, para que de algum modo não estivesse correndo ou não estivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a circuncidar-se. Verso 4. Isso por causa dos falsos irmãos, intrusos, os quais secretamente vieram espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para escravizarmos, mas por nenhum instante cedemos a eles, para que a verdade do Evangelho permanecesse firme entre nós. Você pode repetir o verso 5 no 3? 1, 2, 3. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Amém. Pode estar sentado. Aleluia. Hoje nós iremos falar acerca de legalismo e liberdade cristã. O Senhor tem algo a nos ensinar em cima deste título que nos foi dado. A carta aos Gálatas é a principal epístola que nos fala acerca deste tema tão pouco falado nas igrejas ministrada pelos pregadores. Paulo, quando escreve esta carta, ele estava defendendo o seu apostolado. Depois de 14 anos que ele havia se convertido, depois de pregar e implantar o reino dos céus a muitos lugares, ele volta até Jerusalém, a cidade onde tudo começou, onde estava ali Pedro e Tiago. Quando Paulo vem até a cidade de Jerusalém e começa a escrever essa carta, a Bíblia vai dizer que a situação que o povo estava vivendo ali era uma situação que não estava agradando a Deus, porque os novos convertidos daquela época, eles estavam tentando implantar a lei do judaísmo em cima dos gentios. Os costumes da lei, eles estavam tentando implantar naqueles que estavam começando os seus passos na fé, naqueles que estavam iniciando a sua trajetória, seguindo a Jesus Cristo. Paulo, então, ele recebe a revelação de Deus. Então, quando ele recebe aquela revelação, logo ele se apressa e leva consigo Barnabé e Tito. A Bíblia vai dizer que esses dois homens que o acompanham eram homens que tinham um caráter muito bem naquela época. Eram pessoas que tinham uma boa conduta, eram pessoas que andavam no caminho reto. A Bíblia diz que Barnabé, ele era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Aquele homem, ele já tinha uma experiência de pregar o Evangelho em algumas cidades. Ele já tinha uma experiência de ganhar os gentios para Cristo. A Bíblia vai dizer que Tito, ele era um homem que era o troféu de Paulo. Quando Paulo chega até Jerusalém para defender a fé cristã, ele chega com Tito, e Tito, ele estava querendo dizer que era o exemplo de que Deus verdadeiramente pode transformar alguém da água para o vinho. Tito era alguém que não conhecia a verdade, e através de Paulo, através da vida deste grande homem, nós podemos observar que ele foi transformado pelo poder da palavra. Então, quando Paulo chega com aqueles dois
dois homens como exemplo. Ele não chega sozinho, porque ele sabia que as pessoas que ali estavam eram pessoas de coração duro. Elas precisam ver para acreditar. Infelizmente, muitas das pessoas que vivem hoje em nossa geração e nas gerações passadas são pessoas que precisam ver para acreditar. Paulo, sabendo disso, ele usa a sua sabedoria. Então ele traz esses dois homens como testemunhas. A Bíblia diz então que aquele povo, eles estavam tentando implantar no coração os antigos costumes. Estes homens que estavam vivendo o legalismo, eles eram considerados os fariseus daquela época. Às vezes os fariseus eram até homens convertidos que estavam dando os primeiros passos, mas não haviam abandonado ainda a lei. A lei, para quem não sabe, ela só seria válida até o momento em que o Messias chegasse para estabelecer o reino de Deus. A partir do momento que Jesus Cristo chega no seu ministério, ele prega acerca da salvação, da transformação de vidas, ele prega acerca do arrependimento. Então a lei, ela não está mais sendo válida. A partir de agora está sendo válida a graça. É por isso que a Bíblia diz que o véu foi rasgado. Aquilo que era antigo, as leis do Antigo Testamento, elas não foram totalmente invalidadas, mas Cristo chega com a graça para nos dar uma nova vida, para nos fazer chegarmos mais perto de Deus. Não somente os sacerdotes, mas todos aqueles que tiverem e que quiserem ter um acesso ao Pai. A Bíblia vai dizer então que para viver na lei era preciso viver a cada regra, a cada coisa estipulada pela lei. Quem não vivesse na lei todos os mandamentos que havia sido dado, ele era considerado maldito naquela época. Então viver na lei era algo muito difícil. Ou você vivia completamente entregue aos mandamentos de Deus, ou você era considerado maldito. A Bíblia diz então que naquele tempo aqueles homens que estavam tentando implantar a lei, eles eram homens que até conheciam, eles eram homens que tinham um certo conhecimento, mas eles não conseguiam viver aquilo que eles estavam falando. Eles não conseguiam respeitar aquilo que eles estavam falando, porque eles queriam apontar as pessoas por aquilo que eles estavam fazendo. Aquele tipo de pessoa, os legalistas daquela época, que vivem até hoje em nossos dias, são pessoas que querem observar a vida do irmão e não conseguem olhar para a trave que está nos seus olhos. São do tipo de pessoas que conseguem enxergar erros em todo mundo, mas não conseguem mudar. É por isso que a graça foi estabelecida, porque Deus conhece o ser humano de tal forma que Ele sabe que muitas das vezes nós não vamos conseguir viver a palavra exatamente como ela é, nós não vamos conseguir viver cada regra da palavra, mas se nós tivermos o coração arrependido, o nosso Deus é fiel para nos perdoar e nos fazer alcançar uma vida de plenitude na sua presença. A primeira lição que aprendemos com os legalistas é que eles falavam aquilo que eles não viviam, eles não tinham um conhecimento acerca daquilo que eles estavam falando. Este é o perigo que precisamos aprender na época em que estamos vivendo. Nós vivemos um tempo onde muita gente fala daquilo que não sabe o que está falando. Nós estamos vivendo um tempo onde muitos pregadores estão buscando a sua fonte no YouTube, em sermões já feitos por homem. Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos vivendo aquilo que a palavra de Deus diz, que o povo está perecendo porque falta o conhecimento. Muitas das vezes Deus coloca pessoas ao nosso lado para ouvir uma palavra de Deus e nós não temos nada de profundo, nós não temos nada de edificante para falar a esta pessoa. E sabe o que acontece? A geração em que estamos vivendo é uma geração em que está morrendo cada vez mais no pecado, porque aqueles que estão vivendo, aqueles que conhecem, aqueles que estão dando o primeiro passo, eles não sabem daquilo que estão falando. É por isso que é importante você estar aqui todos os domingos pela manhã. Você precisa aprender aquilo que você está vivendo, você precisa aprender acerca do Deus que você está servindo. Não dá para aceitar ser um crente sem conhecer a Deus como Ele é. Não dá para aceitar ficar 10, 15
15 anos dentro da igreja, só apontando os irmãos. Nós precisamos viver a palavra, nós precisamos conhecer mais desta palavra. Jesus, esta manhã, Ele te trouxe aqui para trazer algo ao seu coração, que Ele vai usar a sua vida da forma que você é. Não precisa pegar no microfone para ser usado por Deus, não precisa subir em cima de um púlpito para ser usado por Deus. Se você tem vergonha de subir num púlpito, ou se você acha que essa não é a sua chamada, Deus vai te usar aonde você pisar a planta dos seus pés, e a palavra que sai da sua boca, ela vai entrar para cortar o pecado, ela vai entrar para destruir toda a maldição, ela vai entrar para cortar todo o laço de Satanás. Eu acho que você não entendeu, eu vou dizer de novo, para você dar um glória maior. Aquilo que o Senhor vai te dar depois dessa manhã, quando você abrir a sua boca, essa palavra vai vir como uma espada, que vai restaurar famílias, que vai tirar pessoas das drogas. Vão olhar para você e não vão te ver como simplesmente alguém que prega a Bíblia e vai para a igreja, sentar na igreja e ficar dando glória. Vão te ver como Cristo, vão olhar para você e vão dizer: eu quero ser como Ele, o que Ele fala vem de Deus, o que Ele fala toca o meu coração. Deus vai te fazer diferente. Os legalistas falavam sem conhecer aquilo que eles estavam falando. Os legalistas, eles usavam aquilo que eles ouviam para falar, mas eles não viviam na íntegra, eles não sabiam daquilo que eles estavam falando. A primeira lição que tiramos desses homens é que nós não podemos ser assim. Se você não conhece, não fale. Se você não sabe, não fale. Não deixe que o inimigo use brechas na sua vida para que pessoas sejam mortas. Mas Deus, Ele vai levantar pessoas preparadas, obreiros aprovados na plena paz, para fazer a diferença aonde você passar. A segunda característica de um legalista é que eles falavam o que eles não viviam. Eles enchiam a sua boca para falar, para criticar. No ministério de Jesus haviam muitos desse tipo. Eles iam, acompanhavam as pregações de Jesus, mas eles só acompanhavam as pregações para procurar brechas, para o julgar. Esse tipo de pessoa, ele não vem para o culto para adorar a Deus e para aprender sobre a palavra. Esse tipo de pessoas da classe dos fariseus, eles vêm para observar o que está acontecendo ao seu redor. Ele percebe tudo, irmão. Tem tipo de gente, deixa eu falar aqui, ele sabe a roupa que você veio, ele sabe o shampoo que você usa pelo cheiro, ele sabe o perfume que você está usando, ele sabe se você está com maquiagem ou se você não está. Ele fica que nem um vigilante dentro do culto, ele fica reparando tudo menos a palavra, ele fica percebendo tudo que acontece. Você viu a palavra que o pastor falou errado? Você viu como aquela irmã, ela não cantou direito, ela subiu, mas ela não conseguiu alcançar o tom certo. Esse tipo de pessoas, ele tinha no ministério de Jesus e também tem nos dias de hoje, que são pessoas que têm aparência, que são pessoas que mostram ser aquilo que não é. Essa é a segunda característica de uma pessoa que vive no legalismo. O legalismo, ele significa viver a lei verdadeiramente como ela é, mas nós não estamos mais vivendo a época do legalismo. Agora nós estamos vivendo o tempo da graça, e nós precisamos entender que nós não podemos ser oprimidos pelo diabo, porque tem pessoas que aparecem na nossa vida que estão vivendo esse tipo de legalismo para frustrar o nosso ministério, para nos derrubar, para tirar o nosso foco da presença de Deus. O que eu aprendo com estes homens, que nós precisamos ter ciência nos dias atuais, é que nós não podemos viver, falar aquilo que nós não vivemos. Estes homens, observe, a Bíblia Sagrada, ela diz que eles queriam implantar sobre aquele povo as leis. Eles queriam que o povo se circuncidasse, que era tirar a sua pele do órgão genital. Eles queriam que eles tivessem muitas coisas que desagradavam a Deus naquele tempo. Quando Jesus vem, Ele vem para tirar toda esta impressão do Evangelho, porque tem gente que está lá fora que acha que ser crente é chato, que acha que ser crente é viver uma vida quadrada. Eles não sabem a alegria, o prazer que há em servir a este Deus Todo-Poderoso, porque quem olha para você e diz mais uma vez, ele está indo para a igreja, ele não sabe como é bom estar aqui, porque quando nós estamos na casa do Pai, ouvindo a palavra do Pai, sentindo a presença do Pai, nós estamos sendo edificados. Aqui é um pedacinho do céu que você está vivendo, e sabe que Deus quer que você aprenda. Ele não quer que você viva uma vida de aparência, Ele não quer que você fale, que você se vista como um crente, que as pessoas vejam
negativa. Aquilo que você está mostrando ser, uma das características do legalismo é mostrar ser aquilo que você não aguenta viver, é mostrar ser aquilo que verdadeiramente você nunca é. Mas essa manhã nós não vamos sair daqui sem antes aprender essa palavra. Tudo aquilo que nós mostramos ser, nós vamos viver. Eu quero profetizar algo na sua vida, que Deus vai te dar força para você ser crente aonde você pisar, que as palavras que saírem da sua boca vão ser palavras que vão edificar. Eu quero profetizar que você vai chegar na rodinha, lá na escola, no serviço, e eles vão ter que parar de falar de baixaria quando você chegar, porque o poder da presença de Deus aonde você pisar, vai pisar junto com você, e toda a aparência do mal vai ter que sair da sua vida. Eu tenho vivido uma experiência com Deus aonde eu trabalho, lá onde eu trabalho. Quando eu cheguei naquele lugar, eu cheguei como o único crente naquele lugar, e eu pude perceber que muitos dos que estavam ali estavam afastados do caminho do Senhor. E quando eu chegava perto de mim, irmão, não tinha jeito, eu não falava de outra coisa a não ser de Jesus. Teve até certo homem que trabalha lá, que ele disse assim: meu filho, você está parecendo um martelo, chega perto de você, você está pregando. Eu prego mesmo, porque a boca fala daquilo que o coração está em abundância. Quanto mais de Deus você tem, mais de Deus você quer falar. Se você quer saber se a pessoa tem de Deus ou não, é só você chegar perto dela. Se ela começar a falar da vida do irmão, se ela começar a apontar as pessoas, ela está vazia de Deus. Mas quem é cheio de Deus, tu chega nele, ele fala de Jesus. Tu chega perto dele, você sente a presença de Deus, e Deus vai fazer de você uma pessoa assim. Quem chegar perto de você vai ter que saber quem é Jesus. É isso que eu estou profetizando essa manhã. Quem chegar perto de você, já chegue ciente que vai ver Jesus na tua face, Jesus no teu coração, Jesus nas tuas palavras. Se prepare, porque depois desta manhã Jesus irá colocar pessoas no teu caminho para que você ore. Jesus irá colocar pessoas no teu caminho. Você talvez não sabe nem pregar, mas vão chegar perto de você para dizer: me fala sobre esse Deus, me fala sobre esse Deus. Vão cantar para você aquilo que o Anderson Freire diz: você é um espelho que reflete a glória de Deus na terra. Você é um espelho para essa geração. Cristo na sua vida irá libertar pessoas do crack, da maconha, o forró que tem lá na tua rua. Vai ter que fechar as portas, porque onde tem espelho de Deus, as portas do inferno não prevalecem. Aonde tem presença de Deus, aonde tem palavra de Deus, o pecado sai, a maldição sai. Teu vizinho vai parar de colocar funk do lado da tua casa. Por quê? Porque na tua vida terá Jesus, na tua vida terá brilho do Evangelho, na tua vida terá a presença de Deus, e aonde você passa, Deus irá te usar para levar esta palavra. Oh, glória! Quantos estão sentindo Jesus nessa manhã? Diga glória a Deus. O que Jesus requer de nós é uma vida verdadeiramente em sua presença. Eu não sei por que me deram esse tema, mas já que deram, é porque eu sei que Jesus tinha algo a falar. Nós precisamos parar, irmãos, de viver de aparência na presença de Deus. Você precisa decidir de que lado você está. Você precisa decidir se verdadeiramente você quer servir a Jesus. Porque pessoas estão morrendo lá fora, porque olham para os que estão dentro da igreja e não conseguem ver diferença entre quem está aqui dentro e quem está lá fora. Não conseguem ver o muro de Jerusalém que divide o povo que está no mundo e o povo que tem a presença de Deus. Quando eu vejo esse tema, eu me lembro de Neemias, quando a Bíblia diz que os muros estavam caídos, a proteção, a divisória que dividia a presença de Deus e o povo, ela tinha caído. Ou seja, tem pessoas que não vêm para a igreja porque olham para você e não conseguem ver a diferença. Em Malaquias capítulo 3, versículo 18 vai dizer que eles veriam a diferença entre aquele que serve a Deus e entre aquele que não serve. Tem gente que não precisa falar que é crente, o seu testemunho ele fala mais do que você, a sua vida, as suas atitudes, ela fala mais do que a sua palavra. Esse tipo de
pessoas, irmãos, eles estão crescendo nessa geração. São homens, são pastores que estão querendo ditar regras para Deus. O que podemos aprender também é que Jesus, ele não precisa de ajuda para trabalhar. Quando Deus dá a lei ao povo, ele conhecia que o povo era um povo que qualquer coisa se dobrava perante o pecado, era um povo que se prostrava fácil diante das tribulações. E quando nós vemos essa história de Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele está querendo repreender a igreja, dizendo: Deus não precisa de ajuda para trabalhar. Quando Deus deu as leis, aqueles homens, os fariseus, eles começaram a dar mais de 600 regras em cima das leis que Deus estava dizendo. Eles estavam querendo dizer que a doutrina da Bíblia, ela não é suficiente, ela não é suficiente para nos ensinar, ela não é suficiente para nos fazer chegar ao caminho do céu. Quando eu vejo isso, eu começo a perceber que nós precisamos aprender que Jesus, ele não precisa de ajuda para trabalhar. Ele é poderoso sobre a tua vida, ele sabe aonde te coloca, ele sabe o tempo de abrir a porta, ele sabe o tempo de fechar a porta. Salomão vai dizer em Eclesiastes que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo da terra. Sabe qual é o problema que estamos vivendo? É que nós queremos dar um jeitinho naquilo que Jesus está fazendo. Eu quero que você entenda que você é um vaso na mão do oleiro, e Deus, ele sabe como trabalha, Deus, ele sabe como faz da sua vida, ele sabe o tempo de te exaltar. O que estamos vivendo é que não sabemos esperar o tempo de Deus, nós queremos dar um jeito em tudo. Esses fariseus, eles colocaram costumes, eles colocaram regras humanas diante das leis do Senhor. O que aprendemos com isso é que Jesus Cristo, ele não precisou de regra de homem para fazer aquilo que ele tinha para fazer na terra. Nós precisamos aprender, irmãos, a esperar o tempo de Deus na nossa vida. Deus não precisa da tua ajuda para trabalhar, Deus não precisa da tua mãozinha para fazer aquilo que ele tem que fazer. A palavra dele é poderosa para te instruir. Sabe o que tem acontecido? Nós estamos correndo atrás de profetas. Existem pessoas por aí que correm atrás de igreja, que tem a campanha da porta aberta, a campanha do carro próprio, a campanha da casa própria. E o que estamos vendo são pessoas que não sabem esperar o agir de Deus em suas vidas. São pessoas que não sabem esperar o tempo de Deus na sua vida. Uma das características do legalismo que não podemos aprender, que não podemos seguir, é querer dar jeito naquilo que Jesus já implantou sobre a nossa vida. A Bíblia diz que aquele que obedece a Deus e segue os mandamentos, a bênção, ela corre atrás de você. Não precisamos correr atrás da bênção, não precisamos ir atrás da bênção. O que precisamos é obedecer a Jesus Cristo de Nazaré, para que a bênção possa alcançar as nossas vidas. Essa manhã nós precisamos aprender que os propósitos de Deus na nossa vida, eles estão de pé, que o tempo de Deus na nossa vida, ele vai chegar no momento certo, na hora certa. O problema é que nós estamos saindo da posição que Jesus estabeleceu para que nós estivéssemos. A partir do momento que você sai do lugar que Deus te colocou, você perde a oportunidade de receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero liberar algo de Deus para você esta manhã. Não saia da onde Deus te colocou. Mas eu estou orando, eu estou buscando e nada acontece. Eu venho no culto de quarta, sexta, domingo e nada acontece. Não importa quanto tempo demore, o importante é que você esteja exatamente no lugar que Deus quer que você esteja. Não abandone a sua família, não pare de orar pelo teu filho, pelo teu marido, pelo teu parente. Jesus está dizendo: tem que orar sem cessar. Não importa quanto tempo demore, o que importa é que a tua oração já chegou no céu. E fica tranquilo, quando tu menos esperar, vai ter resposta de Deus para a tua vida. Aquele que você mais ama vai estar do seu lado, dando glória a Deus bem mais alto que você, dando aleluia bem mais alto que você, porque aqueles que estão posicionados aonde Deus chama, Deus honra com a tua palavra. Foi ele quem disse, é lá no livro de 2 Reis, quando a história diz sobre Naamã, ele chega até Eliseu e diz: Eliseu, eu preciso ser curado. Então desce no Jordão para se lavar. Quantas vezes? 7 vezes. Por quê? Porque se na primeira vez não der certo, você precisa continuar se lavando. Se na segunda vez não der certo, você precisa continuar se lavando. Sabe o que significa Jordão? Lugar de humilhação. Todas as vezes que você encontrar a palavra Jordão na Bíblia, você vai encontrar descer
até o Jordão. Não importa quantas vezes você tenha que descer, se humilhar na presença de Deus, mas tenha certeza que a palavra de Deus foi liberada. Se você se humilhar e se lavar no Jordão, aquilo que Deus te prometeu vai acontecer. Aquilo que Deus tem para a sua vida vai acontecer. Deus não abandona quem é fiel. Deus entra na cova com quem é fiel. Deus entra na fornalha com quem é fiel. Deus passa pelo mar com quem é fiel. Deus derruba gigante com quem é fiel. Deus para o tempo com quem é fiel. Deus será amado com quem é fiel. Quem fica na posição, Deus honra. Quem fica na posição. Pergunta quem está do seu lado: você vai dar um jeitinho ou vai obedecer? Vocês foram embora ou ainda está aí? Pergunta: vai dar um jeitinho ou vai obedecer? Diz para ele precisa ouvir isso. Para de dar jeitinho e deixa Deus trabalhar. Diga: para de colocar a tua mão e deixa Deus pôr dele. Tudo que você precisa é descer na casa do oleiro, esperar o tempo de Deus, porque o que é de Deus para a tua vida vai chegar e não vai tardar. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoá-la. O Deus que promete, Ele não mente, Ele não falha, Ele não tosqueneja, Ele não volta atrás. Tudo aquilo que Ele te prometeu, por mais impossível que pareça, por mais distante que pareça, dizendo: fica tranquilo, vai chegar na tua mão. Sabe qual é o segredo de ser fiel? É que todo aquele que é fiel, ele recebe perseguições, e você precisa aprender a apanhar crente. Ele precisa ter lombo fortalecido para receber a afronta do inimigo. Todo aquele que é fiel, bolota, o inimigo vem pelo caminho dizendo: é fracassado, não vai conseguir, não vai chegar, não tem chamada, é fogo de palha. Mas quando você permanece fiel, o inimigo tem que voltar pelo mesmo caminho dizendo: é Deus na vida dele, ele tem promessa, Deus exaltou, Deus salvou a família. Vale a pena ser fiel. Mas o legalismo nos ensina a dar um jeitinho em tudo. Ô, irmão, pra que eu vou ficar orando, esperando se eu posso ir beijando na boca enquanto isso? Besteira. Forte. Pra quê? Pra que esperar até o casamento? E se eu não gostar? Legalismo. Pra quê? Tá cheio de gente no inferno com esse mesmo pensamento que você. Não tem nada a ver, irmão. Eu venho aqui te dizer que Deus não mudou. O mesmo Deus que honrou a vida de Daniel, de Elias, que foram fiéis a Ele, Ele é o mesmo Deus que vai honrar a sua vida, se você parar de dar jeitinho nas coisas que acontecem na sua vida. Eu estou falando para poucas pessoas aqui, mas as pessoas que eu falo são pessoas que já passaram por muitas decepções, porque tomaram atitudes precipitadas, porque quiseram dar jeitinho naquilo que Deus disse que não era para dar jeitinho. Tempo de esperar é tempo de esperar na posição, irmão. Fica tranquilo, Deus, Ele não se esquece de você. Ele diz em Isaías, não esqueci o capítulo, diz assim: olha, pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, mas eu, Senhor, todavia não me esqueço de ti, porque o teu nome, ele está escrito na palma das minhas mãos. Todas as vezes que Deus levanta a mão para abençoar, o teu nome está escrito na palma das mãos de Deus. Ele não se esquece de você, Ele só está te forjando, Ele só está tirando aquilo que está do Egito dentro do vaso. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Espera o tempo de Deus. No tempo certo, Deus coloca alguém para te abençoar. No tempo certo, Deus abre a porta para você. No tempo certo, Deus te tira dessa prova. Mas não dê jeito naquilo que você está vivendo, porque o que Deus tem para você é muito maior. Essa manhã, leve essa palavra no seu coração. O diabo vai dizer: vai porque está demorando, faz porque está demorando. Mas você vai bater no peito e vai dizer: aqui não, Satanás, eu vou ficar até meu Deus mandar. Eu vou ficar até meu Deus mandar. A lei veio para ajudar o povo. A lei veio para ajudar o povo a ficar mais crente. Mas os fariseus quiseram dar um jeitinho. A Bíblia diz então que estes homens, eles priorizavam muito a aparência. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Abra a sua Bíblia comigo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 3. Olha só o texto que os legalistas usam para ir contra a igreja. Não seja, quem achou, diga amém. Amém. 1 Pedro capítulo 3, verso 3 diz assim:
não seja o enfeite da esposa ou da mulher, o que é exterior, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas, mas seja o do interior do coração, no incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Eles pegam esse texto de 1 Pedro capítulo 3, versículo 3, querendo apontar igrejas por aí, irmãos. Eu conheço muitas histórias de igrejas por aí que querem proibir os seus membros de colocarem brinco, de passar batom, de colocar roupa. E o texto na Bíblia que eles usam contra a igreja, para que eles não façam isso, é proibido usar saia, é proibido assistir televisão. É esse texto que ele está dizendo para não usar. Ele está dizendo: não seja o enfeite da esposa o que é exterior, como cabelos trançados, joias, uma roupa bonita. Mas perceba que Pedro aqui, ele não está dizendo que é proibido. Ele está dizendo: não seja a sua prioridade. Você pode se vestir bem? Pode usar brinco? Pode passar batom, usar uma calça? Pode. Isso não pode ser a prioridade na sua vida. Isso não pode ser aquilo que leva, que conduz a tua vida. Se vestir bem é muito bom, colocar um bom penteado no cabelo é muito bom, mas isso não pode ser prioridade. Pedro vai nos ensinar que os legalistas, eles estavam colocando leis para que o povo não se vestisse, para que seguisse regras de homem. Mas o que Deus se importa é que você priorize a presença dele. Se vista bem, mas priorize a presença. Tenha uma boa roupa, mas priorize a presença de Deus. Era o que Deus está nos ensinando nesta manhã. Não priorize aquilo que o mundo pode te dar. Não priorize as coisas materiais. Busca primeiro as coisas do céu, que os demais coisas eu dou na sua vida. Eu quero contar um rápido testemunho, irmão. Eu me casei faz 7 meses, e quando eu decidi me casar, eu estava desempregado, a minha família estava desempregada. A minha noiva estava desempregada, a família da minha esposa estava desempregada, e Deus preparou para mim um casamento de 500 pessoas. No meio do casamento, com tanta dívida, Deus me deu uma casa, Deus proporcionou um carro para a gente. Como é que consegue tanta coisa no meio da prova, no meio do desemprego? É a palavra se cumprindo. Tu cuida daquilo que é de Deus, Ele cuida daquilo que é teu. Tu salva as almas do inferno, Ele prepara pessoas para te abençoar. Teve cultos que eu fui pregar, eu estava vendendo os meus DVDs, o DVD era R$10. Tinha pessoa que vinha com R$100, a minha mandou: fica para você, irmão. Mas eu não pedi, fica para você. Deus está tocando no meu coração. Esta palavra vai se cumprir na tua vida, se tu for fiel à presença de Deus, buscar as coisas do céu. Para de se importar com o namorico, para de se importar com aquilo que o mundo pode trazer para nós, mas que a graça corrói. Deus vai honrar a tua vida. Busque as almas que estão no inferno, busque se revestir da presença de Deus, porque Deus está dizendo: de você eu cuido, de você nada vai faltar. Eu acho que tu não entendeu. Deus está dizendo: se tu priorizar a minha presença, a minha palavra, domingo de manhã, domingo de noite, quarta-feira, sexta-feira, pode ficar tranquilo. Enquanto a tua mão está levantada para dar glória, eu estou preparando quem tem para te abençoar. Eu estou preparando coisas grandes para você. Priorize a presença de Deus. Os legalistas não priorizavam. Diga para quem está do seu lado: priorize a presença de Deus. Diga assim: seja linda mesmo. Diga: seja lindo mesmo, mas priorize a presença de Deus. É ela quem sustenta a tua vida, é ela quem abre portas, é ela quem te cura. Esta presença de Deus, irmão, quando o crente não tem presença de Deus, ele é vazio, ele é sem graça, ele não tem brilho. Mas quem tem presença, você já viu quem tem presença de Deus? Ele está na prova, ele anda 60 quilômetros para vir para a igreja, ele não tem ele vem com a mesma roupa todo culto, ele vem com o mesmo penteado todo culto, mas quando tu olha para ele, o sorriso está de orelha a orelha, e tu pergunta: que tanto esse cara aí? É a presença de Deus, é a presença de Deus. Mas, irmão, na sua vida é tudo à prova. Todo dia tu come fubá e farinha, todo dia arroz, feijão e ovo, e você só vive dando risada. É porque quando tu tem a presença, tu tem tudo. Quando tu tem carro, tem casa, e não tem a presença, tu não tem nada. Mas se você tiver a presença nessa manhã, fica tranquilo, o teu sorriso sempre estará no teu rosto. E o diabo vai perguntar: mas ela anda a pé, mas traga aluguel. Mas tu diz: mas eu tenho a presença de Deus, isso que me basta. A Paulo vai dizer: a tua graça te basta, Senhor, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. A presença nos fortalece, a presença passa pelas águas, passa pelo fogo. Ele não te abandona quando todo mundo vira as costas, quando não tem ninguém para te
quando não tem ninguém para enxugar as suas lágrimas, para desabafar, lá está a presença de Deus te dizendo: eis que eu estou contigo todos os dias da tua vida, eu não te abandono, eu não te largo, eu não te deixo. A prioridade deles era a aparência. A quinta coisa que aprendemos é que eles não aceitavam a verdade. Você já viu aquele tipo de pessoa que sabe que está errado, mas não quer mudar? Quem aqui conhece alguém assim? Tem alguém aqui que conhece ou não? Estou pegando com a cadeira. Alguém conhece aqui? Sim. Só para me ver se está acordado. Tem pessoas que elas sabem que estão erradas, mas preferem viver. Preferem empurrar o problema com a barriga. Preferem passar pelo gigante, deixar o gigante passar, te humilhar, mas não muda. Sabe o que eu aprendi com Golias, Davi e Golias? É que quando Davi ele mira a funda em Golias, ele ataca a funda na canela de Golias, sim ou não? Ele ataca a pedra na canela de Golias, sim ou não? Ele ataca no peito de Golias, sim ou não? Pergunte por quê? Por quê? Desse jeito. Por quê? Por quê? Porque ele vai direto na fonte do problema. Sabe o que Davi está querendo dizer? Não adianta eu ficar atacando a pedra na canela de Golias, porque ele vai cair e vai se levantar de novo. O problema vai passar um dia, 2 dias, uma semana, mas ele vai aparecer de novo. Era Deus nos ensinando. O que você precisa é ir na fonte do problema, é ir na onde o problema está acontecendo, é ir na raiz do problema. Arranca esse mal hoje pela raiz. Deixa Deus fazer o que Deus tem que fazer. Se for para chorar hoje, chora, porque amanhã você vai sorrir. Se for para gritar hoje, grita, porque amanhã você vai cantar o hino da vitória. Mas não aceite viver nesse legalismo. Quem está disposto aqui a deixar Jesus arrancar pela raiz? Levanta a mão. Deixa eu te contar uma coisa. Mas quando arranca pela raiz, dói, viu? Vem rasgando assim. Está disposto? Estou pregando aqui para pessoas, irmãos, que têm chamada de Deus. Para pessoas aqui que Deus não vai deixar você nesse banco aí por muito tempo, não. Quer sacar olhando para o culto, louco, para que Deus te use. Deus não vai te deixar aí por muito tempo. Mas você precisa resolver isso que está te impedindo de alcançar a promessa de Deus. Quantas vezes Deus terá que falar que não é dessa forma? Quantas vezes Deus terá que falar que tem que atacar a pedra na cabeça do problema? Até quando? Liga para quem está do seu lado. Para de graça, vai na fonte. Vai direto no problema. Diga assim: legalismo na minha vida não. Se for para mudar, Jesus. Diga para Jesus, não é para mim não. Vamos começando? Diga: se for para mudar, Jesus, pode mudar. Se for para quebrar o vaso, quebra. Diga: se for para chorar, eu vou chorar. Mas eu não vou aceitar permanecer do jeito que eu estou. Eu quero colocar um sentimento em você hoje de inconformidade. Aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se conforme com o sistema do mundo que quer te influenciar. A Babilônia não pode entrar na tua casa. O WhatsApp não pode te impedir de orar. O Facebook não pode te impedir de comer a palavra de Deus. Deixa Jesus mudar o que tem para mudar hoje, porque amanhã tu colherás tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. Tudo aquilo que Ele tem para a tua vida chegará quando você ir na fonte do problema. Glória a Deus. Aí entra a liberdade cristã. A liberdade cristã é o tempo da graça. O tempo do legalismo, eles não aceitam você como é. A graça não. Ele te aceita como é, mas não quer que você permaneça do jeito que você é. A graça e a liberdade, a gente não pode confundir liberdade com libertinagem. O que é liberdade? É você saber que você pode fazer. Libertinagem é você saber que você pode e está errado e continuar fazendo. Estamos vivendo tempo de libertinagem. Mas Jesus me aceita como eu sou, te aceita. Mas Jesus me quer como eu sou, te quer. Mas Ele te quer para te trazer. E aqui dentro você precisa mudar. Agora deixa eu perguntar: quanto tempo você está do mesmo jeito que você aceitou Jesus? Acabou glória, hein, pastor? Tem glória aí, pelo menos? Você percebeu que tem pessoas que chegam na igreja e em um mês, se deixar, ele já está pregando
cheios do Espírito Santo são pessoas que chegam a Jesus como elas são, mas elas não permanecem. A graça, ela veio para fazer transformação na nossa vida. Você veio falando gíria, mas quando tu entrar aqui dentro, é glória a Deus, aleluia, língua estranha. Você chega vestindo roupa curta, mas quando chega aqui dentro, o Espírito Santo entra em você e diz: meu Deus, eu tenho que cobrir esse negócio, porque a casa de Deus não é um açougue para me mostrar minhas carnes. Eu tenho que ser mais crente, eu tenho que colocar regras na minha vida. Deus, Ele nos ensina que a liberdade ela tem na sua vida. Você tem liberdade para fazer? Tem, mas quando você chega diante desse Deus, não dá para permanecer como está. Ele pega derrotado e faz campeão, Ele pega esdrogado e faz pregador, Ele pega quem não é e faz quem é, Ele pega quem não sabe falar, quem tem vergonha de falar como eu era, e coloca para pegar a palavra com poder e autoridade, porque quem está na presença dele, Ele não deixa como está. Hoje você está assim, mas se prepara, amanhã Deus vai trocar suas vestimentas, Deus vai colocar novas palavras na tua boca, Deus vai trocar teu vocabulário. Quem te vê hoje sombra de você, vai te ver amanhã com o microfone dizendo: Deus salva, Deus cura, Deus batiza, porque Deus transforma na graça. Diga assim para o seu irmão: hoje você chegou de um jeito, mas a presença vai te fazer sair daqui diferente. No próximo culto, irmão, tu vai chegar diferente do que você chegou hoje. Você vai ver gente com penteado diferente. Aí Jesus já falou: meu filho, esse penteado está meio estranho, coloca um pouquinho mais pro lado. Você vai ver gente que chegou com a roupa toda colorida, parecendo que está no carnaval. Já vai chegar mais bonitinho, arrumadinho, porque é o Espírito Santo quem dirige as nossas vidas, e Ele transforma quando a gente deixa. Em Apocalipse Ele diz: eu estou na porta do coração, eu estou batendo. Quem quiser eu mudo, quem quiser eu tiro do pecado, quem quiser eu levanto, quem quiser eu encho. É para quem quer, tem quem quer aqui nessa noite, nessa manhã. E Deus está dizendo: se você quer eu te encho, se você quer eu te uso, se você quiser eu te dou. É para quem quer. Pare de confundir a liberdade que você tem com libertinagem. Eu quero encerrar daqui a alguns instantes trazendo essa breve meditação para você. Pare de usar a sua liberdade como desculpa para Deus. Eu vou fazer hoje porque eu sei que depois Jesus vai me perdoar. Cara lavada. Eu vou irmão, é que a carne é fraca e o pecado é remédio. Irmão, é que eu não aguento. É muito gato, muito linda. Eu não aguento ver, que eu já fico doida. Jesus sabe de tudo isso. Mas o segredo para o crescimento, para vencer o legalismo, é você se arrepender, você acordar de manhã já sabendo que tu é pecador e dizer assim: Jesus, eu sei quem eu sou, mas me perdoe e me ajuda a ser uma pessoa nova. Deus fará dessa manhã pessoas novas no dia a dia. Eu não sei se você acredita nessa palavra, mas é um ensinamento profético. Vão olhar para você dentro da igreja e vão dizer: nossa, você está diferente. Eu não sei o que aconteceu, mas tu está falando diferente, tu está se vestindo, o seu semblante está diferente. Tu vai dizer: é a graça que me alcançou, é a presença que está me fazendo crescer. Você pode chegar como Paulo, perseguidor da igreja, matador de crente, mas tu sairá depois de um tempo cheio da presença de Deus e pregará a palavra, e quem ouvir aquilo que sair da tua boca será transformado, será mudado. Se prepare, irmão, Deus fará de ti o maior ganhador de almas do Jardim Novo. Eu acho que você não quer, não, que você não deu a glória. Você vai ser o maior ganhador de almas no Jardim Novo. Vão largar a maconha para te acompanhar no culto, vão largar o fluxo para te acompanhar no culto. Escute isso e dê o maior